Montenegro respira histórias e aqui elas ganham voz. Está começando Conexões com Barcelos, o podcast que une pessoas, ideias e trajetórias que transformam a nossa região. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conexões com Barcelos. Hoje a nossa conversa é com um empresário que tem ajudado a transformar a forma de como os montenegrinos lidam com dinheiro e planejamento e investimento, meu amigo Jorge Close. À frente da Jorge Close Gestão e Finanças, Jorge construiu uma trajetória marcada pela visão estratégica, educação financeira e compromisso com o desenvolvimento regional. Nós vamos falar sobre economia, investimentos e caminhos para uma vida financeira mais equilibrada e próspera. Jorge, é um prazer te receber. E conta pra gente como começou a tua trajetória no mundo da economia e o que te motivou a empreender nesse setor. Boa tarde, Sérgio. Obrigado pelo convite. Um prazer aqui estar contigo. E, bom, vamos lá, vamos começar. A minha história começa em Porto Alegre, né? Nasci em Brochir, fazer um breve histórico. Nasci em Brochir, na época era Montenegro, vim para cá para fazer o quinto ano no São João Batista, depois industrial, depois voltei para o segundo grau, depois fui a Porto Alegre. Fui estudar, estudei na URGS e aí a área de finanças começou na URGS, porque fui selecionado para trabalhar no Banco Maisonave, com uma condição, eles permitiram que a gente estudasse, então a condição era eu poder estudar, ter horários livres. Eu comecei no banco. E comecei numa área muito interessante. Eu não fui trabalhar em agências ou coisa que eu valha. Eu comecei a trabalhar na área de planejamento e controle do banco. E na época, o sistema financeiro era um pouco diferente. Não existiam os bancos múltiplos. Cada empresa financeira, então o banco tinha uma corretora, uma distribuidora, o banco comercial, o banco de investimento, a empresa de leasing. E assim se vê. Então a gente trabalhava na parte de orçamentação, depois limites operacionais, depois eu entrei para a gente dar uma mexida na área de câmbio, na área internacional, né? E aí foi minha partida, tomei gosto, né? E sempre continuando estudando, e o banco... Estamos falando de que ano, assim, Jorge? 81. Fiquei em 81 até 84, aí eu fui para o Banco Crédit Lyonnais, uma subsidiária do Crédit Lyonnais, que era o Banco Francês Brasileiro. Depois do Crédit Lyonnais, aí trabalhei em São Paulo e fiquei no banco nesse período. E depois tinha uma proposta para ir para o exterior do banco, era para ir para os Estados Unidos. Aí a pergunta era, quando eu voltar, para onde vou e quando eu volto? Bom, não sei para onde vai nem quando volto. Eu digo, bom, sabe, não precisa. Aí eu parti para uma carreira diferente, parti para uma carreira de consultoria, trazendo acumuladas experiências na área de finanças, porque o Banco Francês era um banco, área de planejamento de banco no Maisonave, e aplicado aquilo no Banco Francês foi muito bom, foi muito interessante. Era um banco diferente, era um banco... Você era do Roberto Maisonave? O Maisonave era do Roberto. O Roberto, o vice-presidente era o Luiz Pagnocelli, que está aí hoje no mercado ainda, com a Excom e com uma Trade. E foi uma grande escola o Maisonave, sabe? Foi um aprendizado muito bacana, porque a gente trabalhava no back-office, né? Trabalhando no planejamento do banco, no crescimento. Foi muito bom. E aí quando eu fui para o francês, foi muito fácil, porque eu tinha uma formação de trás, né? De banco mesmo, né? Então foi uma carreira muito rápida também com o francês. E fica quanto tempo no Banco Francês? Fico de 85 anos. Final de 89 eu saio, vou para a consultoria, eu sou contratado por uma empresa que estava numa situação muito difícil, né? E o banco era credor também, e me contrataram para reestruturar. E aí começou a minha trajetória nas operações de empresas estressadas, reorganização. É aí que começa a J. Close, Gestão e Finanças ou não? Ela começa com esse nome um pouco mais tarde, sim, mas o modelo sim era esse, já com consultoria sempre, nunca trabalhando, aí deixei de ser funcionário naquele momento, passei
a operação autônoma, a operação de risco. E aí passei por vários setores desses anos todos, foi uma trajetória longa aí por vários setores, e sempre na área de reestruturação. No meio do caminho, nas reestruturações, surgiu uma outra coisa, que para solucionar algumas empresas, umas têm solução, outras não tinham. Eu peguei aquela época ainda das concordatas, depois com a nova lei de recuperações judiciais, e que essa coisa foi facilitando para vender operações também. Então eu comecei a fazer as operações de fusões e aquisições, de M&A. E aí eu estou nisso ainda hoje. E depois, aí em 2020, eu comecei, no meio da pandemia, em 2021, a gente montei uma securitizadora de crédito, trabalhando focado em operações especiais, operações de estresse de dívida aí também. Perfeito. Esse é o que a gente está fazendo. Tocando de uma maneira rápida, essa foi a tua história, rapidamente. Foi bem Jorge, sintetizada. Nessa área de investimentos, assim, muita gente vê como algo distante. Como é que você trabalha nesse universo para ficar mais acessível? Assim? Porque eu acho que hoje está fácil, hoje está muito... Tem uma bancarização enorme, tem várias empresas que criaram, eu acho que quem fez um trabalho de popularização de investimento muito grande, acho que fez um trabalho muito legal, foi a XP, que virou um tremendo num banco, né? E hoje tem tudo que é produto, tem prateleira, né? Então, o que muda... Só tem dois tipos de investimento, né? Ou é dívida, papel de dívida, que são todos que vocês investem, que o povo investe, é papel de dívida, ou equity, ou capital, que são ações. Só tem esses dois. Ou tu investe em dívida de alguém, seja do Estado, seja de empresa, é dívida. Ou tu é sócio de ações, alguma coisa. Então é isso, resumindo, só existem duas aplicações. E aí é olhar cada um, qual é o horizonte que quer, qual é o perfil de risco, de coragem de fazer a coisa. E quando a gente vai para os papéis de dívida, se pegar um CDB, um RDB, um certificado de recebível imobiliário, um CRI, um CRA, uma LCA, isso tem tudo, tem todos. A distribuição está popularizada, né? Porque quem emite precisa um cara que dá sustentação, um underwriter que ainda vai distribuir. As corretoras distribuem, BTG, XP, os bancos, todos têm produtos, né? Então, uma pergunta, Jorge. Mas deixa eu fazer uma coisa sobre investimento, que eu acho que a pessoa física devia olhar. Eu acho que tem uma confusão. Não é confusão, é talvez um entendimento que precisa ter, Sérgio, que é saber diferenciar de uma remuneração o que é ganho real, o que não é ganho real. Então, num país que nem o nosso, eu já passei por tantas ondas, né, de inflação, de hiperinflação, de tudo. E eu acho que o maior problema é a questão da inflação, como entender ela e como se proteger dela. Então, sempre olhar, e eu acho que o nosso país tem a maior taxa real do mundo, né? Então, sempre pegar operações que garantem uma taxa real, né? Então, isso é fundamental. Isso tem títulos do governo, títulos do Tesouro, tem ganhar. Quando tu pega o indexador IPCA mais uma taxa, aquele IPCA mais é real. Sempre contando que a inflação é essa mesma. A inflação pode dividir, pode ser diferente para mim, mas a média da inflação é o IPCA. Né? Então, isso que tem que olhar sempre. Né? Então, se tu pegar hoje tu pega papéis ainda, dependendo do preço, na indicação da taxa futura de juros, tu pega a taxa real aí do Tesouro, 7, 8% ao ano. Então, seria sem risco. Né? Então, essa é uma aplicação. A taxa pré-fixada, ela encanta um pouco, né? Tu pega, está 15 ao ano, sim, está 15, mas a gente tem o imposto de renda, também tem que ver quanto sobra real. Ainda a taxa real está muito alta, é um ponto lá. Então você sabia que foi para continuar no Foi, eu acho que é difícil sustentar uma atividade com uma taxa real de 8, 9. Isso eu faço real tomando uma taxa de captação base, né? Que é o custo de oportunidade. Agora, quem toma dinheiro, a taxa real ainda explode mais. Então, isso é cruel. Né? Então, hoje eu vejo uma coisa no mercado muito interessante,
que é o spread entre a dívida privada e a dívida pública. Isso está achatado. E isso é um sinal de risco, de problema. Então, começou a acontecer já de que as pessoas foram muito nos CRAs, certificado de recebível agrícola, virou moda, né? E isso é popularizado e distribuído. E começou a dar recuperação judicial de empresas do agro, de produtor rural, maior empresa, e vão perder porque não tem garantia. O investidor médio pequeno tem que olhar que tem garantia para investimento, até R$250 mil, desde que sejam títulos emitidos por instituição financeira. Então, sempre que for letra CDB, está garantido, até R$250 mil, por instituição e por CPF. Tem que olhar isso também. Mas quando compra hoje uma debênture incentivada, que não vai ter imposto de renda, tu compra de uma empresa privada que está aí, ou está na infraestrutura, ou está aí, mas aí tu não está olhando para o risco, está olhando só para a rentabilidade, porque não tem o imposto, né? Então, eu acho que isso é... E os spreads, que seria a diferença entre um título do Tesouro, é quase nada, chegou a 0,5%, 0,3%, isso é uma loucura. Nos Estados Unidos também os spreads estão achatados, que é o sinal de risco, de turbulência na frente, com certeza. Porque as LCA e a LCI, que são créditos... Mas essas são garantidas pela instituição que emite, até 250 mil. Mas eu digo a diferença, essa é emitida, tu já pode selecionar pela instituição que tu compra. Vai comprar no Bradesco, no Itaú, não vai ter problema. Vai comprar no pequeno, também não vai ter. Comprou um CDB do Banco Master, que está na mídia, aí, que tá, até 250 está garantido pelo Fundo Garantidor também. Então, esses são os cuidados que tem que ter. Até para tirar uma dúvida, você diz na sua opinião, esse 250 por CPF ou por... E por instituição. Por instituição. Quer dizer que se tu tiver 4 instituições, tu garante 1.000. Garante 1 milhão. Garante 1 milhão. Perfeito. E uma coisa, Jorge, vamos falar assim, a gente vê... Hoje, quando se fala em planejamento financeiro, às vezes as pessoas não acreditam, não fazem muito, porque qual é da tua vivência? Eu acho que o planejamento, a dificuldade está em poupar. Lá de poupar. É a poupança, né? Que é a disciplina. Quer dizer, quando a pessoa compra um consórcio, dizer, mas aí eu economizo. Pô, ele está pagando uma taxa de administração, um fundo de reserva, alguma coisa, para que alguém administre o dinheiro dele que ele está poupando. Quer dizer, se ele fizesse a mesma poupança, se botasse esse mesmo dinheiro numa outra aplicação, no final teria mais. Tem a questão da hipótese de ser sorteado, que pode ter o bem. Né? Mas esse é um ponto. Então, eu acho que a falta de disciplina é o principal fator do planejamento. Né? Porque planejar pode planejar, tem que executar. Né? Isso aí, mas dentro dessa mesma maneira, assim, quais seriam assim, os erros comuns e as dicas para quem está começando? Eu acho que é um pouquinho a ganância, que ela sempre te traz, né? E a esperteza. Né? As pessoas quando marcham, quando perdem dinheiro, pode saber que juntou as duas coisas. Esperteza e ganância, né? Então, não tem milagre, não tem remuneração muito maior do que está no mercado. Tem, mas tem o risco que está implícito, né? Que as pessoas não veem o risco. Vai trabalhar com o risco, né? Hein? Tem que pensar no risco, né? Claro que sim, sempre é risco, né? Bom, Jorge, mudando um pouquinho de assunto, como você enxerga o cenário econômico atual e as oportunidades para quem vive e investe em Montenegro? Montenegro, eu acho que o investimento não está mais tão regionalizado. Aqui, eu acho que é uma cidade que cresce, continua crescendo, já visto estudando aqui, o trânsito que tem, o movimento que tem, estão sempre construindo, sempre tem projeto. Eu acho que ela está saindo de todo lado. Eu acho que o pessoal que investe no setor imobiliário não é um setor que eu acho tão rentável assim. Isso é uma coisa engraçada de investimento, né, no imobiliário. Se pegar um fundo de investimento imobiliário, FII, ele não vai entrar no residencial, não vai entrar nessas coisas, vai entrar no comercial. Mas ele sempre tem que pegar um retorno, uma taxa de locação mensal
de 1 para cima, 1,5, alguma coisa. Então os galpões de logística pagam até mais que isso. Mas sai para um outro mercado, mesmo o cara que investe em imóveis, e ele tem uma taxa de retorno às vezes de meio no imóvel, comercial, estou falando. Sim. Claro que o comercial ele tem as suas limitações para quem é dirigido, se é para logística, se é para aquilo, tudo vai dinâmico. Se tem um imóvel, tem que locar para o que vem. E se tu pega uma locação a 0,25, 0,30, 0,50, 2 meses de vacância, qualquer outra coisa, já foi teu resultado. Foi teu resultado. Bom, aí eu acho que tem uma outra coisa também que está atrás disso que justifica um retorno mais baixo, que é risco. É o bem de raiz, né? Tu tem o patrimônio, independente das taxas, né? Sim. Então, eu tenho um caso agora que eu estou trabalhando que muito interessante. Foi investimento alto, parte financiado. Foi numa operação, numa taxa de captação para o investimento foi de PCA mais 7, caro, né? E era um build to suit, uma construção dirigida com um grupo, e parte financeira e parte capital. E na época, o investidor ele achou que o juro estava 2%, estava bom, então se ele botasse aí, talvez, meio seria 3 vezes a taxa, né? Sim. Só que hoje está metade. Então, se eu trouxer uma operação dessa, valor presente, quanto vale o imóvel dele? Se eu trouxer para o mercado mesmo de FII, que vai querer 1, mínimo, 12, quanto vale? O valor presente vale muito menos, né, do que o cara imaginado, está ganhando meio ou 0,30. Então, eu acho que um indicador de imóvel, para saber se o preço do imóvel está certo, é o preço do aluguel. Aluguel. É o preço do aluguel. O mercado comanda. Quando o aluguel está muito baixo, tem uma coisa, o imóvel está muito alto. Ou o lugar é ruim para alocar. Ou não tem demanda. Essas são as coisas. Taxa de juros é um dos preços, os principais preços da economia. Tem que entender taxa de juros. E não é porque a taxa de juros, quando é barata, quando teve 2, coisa assim, que tem que pegar dinheiro. Porque tem taxa negativa que não consegue pagar. Teve um momento lá que foi muito interessante, acho que foi no governo da Dilma, em que o BNDES começou a dar dinheiro para comprar caminhões, para a indústria, para as montadoras. Sim. E aí venderam caminhão, para todo mundo comprando caminhão, né, com carência, com negócio. Até dentista, não contra dentista, mas eu conheci dentista que comprou caminhão para botar motorista. É lógico que deu confusão, né? Primeiro que não tinha frete para tudo isso, os preços. Frete é oferta e demanda. Foi um bom negócio para as montadoras, para quem tomou o dinheiro não deu certo. Não foi bom. E o juro era barato, ou seja, tem que cuidar com... Tem que cuidar. Uma coisa, Jorge, o impacto da economia nacional no contexto local, assim, é possível avaliar isso? Sentir, sim, no contexto local, tu fala na nossa cidade, no Montenegro? Sim, eu acho que sim. É importante que impacta o preço do câmbio, porque nós temos uma JBS que exporta, uma tremenda do grupo, uma potência, mas implica em resultados. Hoje está ótimo. E preço de grão que desequilibra, né? Isso nós temos um setor aí que depende desses dois números, desse câmbio, sobretudo câmbio e preço de commodities, que não são controláveis, né? Sim, a JBS é um grande pote porque tem o hedge para fazer, tu consegue te defender muito bem, eles fazem isso com maestria. Outros setores, tem setor de plástico, né, que é a indústria, petroquímica, isso depende também. E eles estão falando de embalagem, depende da economia do crescimento. Eu acho que na cidade está rodando. Tem outros setores que são muito concentrados, né, que no agro, vamos supor, reflorestamento, tem a CNPC que está voando aí, mas tem setores que tem que ver aonde vai, né? Então a terra, eu acho que valorizou bastante por causa da floresta também, uma CNPC, essas grandes aí tocando, né? Eu acho que é isso, aqui nós temos uma micro, eu vejo riqueza na nossa região, já vai para o interior, vai para Aparecida, e no interior, Harmonia, todos...
é exuberante o que tem de propriedade bonita, bem cuidada, com caminhão novo. O pessoal trabalha. Verdade. E assim, dentro dessa mesma linha, assim, seriam os setores promissores e as tendências regionais? Tu acha que que nem tu dissesse de interior, alguma coisa assim? Eu acho que o interior, sim, o interior com essa vocação para alimento e as pequenas propriedades, é a distribuição, a comercialização que conta, entende? Chegar no consumidor final, essas coisas são interessantes. Eu acho que agregar valor, isso é a riqueza da colônia, porque não tem mais o intermediário diminuindo. Existe, mas está mais próximo do produtor, está mais informado de preço também, né? Então, e assim, é importante de pensar a longo prazo? Ou tu sempre longo prazo, sempre longo prazo. A estratégia sempre é de longo prazo, a tática que é de curto. Esse tem que separar. O investimento estrangeiro no país continua acelerado. Se tu olhar os números, pegar a estatística do Banco Central, está entrando dinheiro como sempre aqui. Mas o estrangeiro não olha o governo que está ou que não está. Ele olha a economia, a população, a questão geográfica, a demanda. Né? É isso que olha. E a gente tem aí, para consumir, o Brasil é jovem, diferente de uma Europa que está envelhecendo. Aqui tem demanda. Tudo que fizer tem demanda. E agora começou a ter uma demanda para a terceira idade, né? Para casas de cuidado, de idosos, né? Sim. Isso como aumentou? Vai aumentar. Tinha uma época, uns anos atrás, eu falava sobre isso. Isso era um tabu, né? Hein? Isso era um tabu e tinha um risco. Tinha um cara que eu gostava muito, que eu conversava com ele, que era o Paulo Miller, o Dr. Paulo Miller. Sim. E ele já falava disso, olha esse negócio. Mas aí tinha um risco jurídico tremendo. Na época, ele falava, pô, tu começa um negócio desse, não está bem regulado. Como é que tu contrata? Dá um problema na tua mãe, no teu pai, vem um tio, vem um primo, é encrenca, é ação judicial, e tudo se judicializa aqui. Né? Mas hoje não, acho que a coisa está funcionando bem. Porque a gente tem umas experiências de fora do Brasil, a gente vê que é comum esse tipo e a gente vê que está crescendo bastante, né? As pessoas estão envelhecendo. Vai ser o mercado. De novo, serviço. Tudo está virando serviço. A participação do serviço no PIB é cada vez maior do que a própria produção. Isso que tu está falando, agora há poucos dias assim, teve a feira aqui em Montenegro, da CI. Da CI, e eu estive participando ali, vendo, e eu achei assim, muito bonito, porque assim, tinha mais de 160 expositores, vamos dizer assim. E a questão do serviço, porque até eu falei, fiz uma entrevista com o Tita, que é o presidente da associação, e daí a gente é acostumado a chamar ACI, né? Mas daí Comercial industrial, falta o serviço. Mas tem o serviço, só que o pessoal não fala. O serviço hoje eu acho que é uma das coisas que mais agrega, né? Agrega onde está, porque quando tu começou, quando tu tem uma indústria, uma coisa, tu olha para o teu core business mesmo, teu eixo principal, tu deixa o acessório de lado. Pega uma JBS, que está aí, que é uma empresa grande, quando nós vamos para uma menor, olha o que tem de serviço em volta. Transporte, manutenção, courier, refeitório, medicina, serviço de água, está tudo em volta. É serviço. E não se dá conta, né? Isso é indústria. Não, é serviço. É incrível, assim, a gente fica vendo, e a criatividade, né? Para explorar esses ramos, assim, é uma coisa assim que o pessoal, não sei se é uma coisa da juventude agora, que ela vem enxergando espaços. Eu acho que, porque eu acho que teve uma coisa assim, que aí tem que olhar com cuidado, eu vejo com muita reserva, quando chama tudo de empreendedorismo. Boa parte disso é um nome bonito para desemprego e para sobrevivência. Então tu tem que buscar um negócio, tu virou empreendedor, tu virou empresário de ti mesmo. Então tu vai fazer, e aí tem demanda para isso, porque isso ficou para a empresa principal, isso ficou mais barato.
do que ter Sim. o cara, né? Então juntaram duas coisas. Pega o Uber, vai ter negócio do Uber, mas quantos estão no Uber porque não tem mais emprego? Estão prestando serviço. E a Uber faturando. Muito alto. Então, mas é serviço. Eu acho que esse é o mais... pega outra, iFood, coisas que estão investindo, mas são multinacionais que estão dominando, Airbnb, todos esses negócios. Mas tem outros que estão andando, as pessoas estão indo bem também no negócio. Eu acho que o Uber é o mais sacrificado, porque o Uber tem um monte de gente que ganha, né? É a Uber, a locadora e tem um cara que trabalha. Tá certo. E Jorge, e dentro dessa mesma linha aqui, nós temos... O que tu entende assim, a formação nas escolas, nas empresas, dessa parte do empreendedorismo? Tu acha que é possível criar isso, sim? Ou isso é mais... Não, eu acho que isso... veja bem, a minha colocação sobre quando eu falei de empreendedorismo é porque eu acho que falta um olhar para o empreendedorismo. A universidade não ensina isso. A universidade forma para ser empregado. A universidade formou engenheiro, quando é que teve uma aula para montar uma consultora? Não, para ser um técnico engenheiro. Todas as... Pega a medicina, os advogados, não são para ser empresários. Não dão uma aula de finanças, não dão um princípio de contabilidade, não dão nada. Então, eu acho que falta aí começar na universidade, ou talvez antes até, na escola de segundo grau, escola técnica. Aí sim. Por isso, e isso seria assim um processo que o cara está olhando como ganhar e ser empreendedor. Isso seria um vetor de crescimento da economia. Estaria relacionado, assim, tipo uma questão assim, tipo de finanças saudáveis e qualidade de vida? Finanças saudáveis, eu acho que está de novo voltado para a poupança, né? Acho que sim. E para seguir, né? Também para poupar, para investir. Agora, sobre empreendedorismo e vida, né? Como investir. O que eu vejo de muita gente jovem com potencial, estamos tranquilos, né? É a questão de logo investir quando estão jovens e poderiam ter mais tempo para investir em si, no conhecimento, para ganhar dinheiro depois. Não imobilizar na hora, sabe? No momento, já comprar uma casa, fazer uma dívida de 30 anos, já comprar carro. Não faz isso, compra livro. Jorge, nós estamos entrando, é muito rápido. É rápido. 30 minutos aqui é rápido. Nós estamos entrando numa fase final aqui do programa. Também. Então, para encerrar, assim, uma mensagem que tu gostaria de deixar para quem nos acompanha, principalmente para quem quer cuidar melhor do seu dinheiro e investir com propósito. Eu acho que esse é o termo, propósito, saber por que está investindo e economizando. Nós vivemos num regime de inflação, tem que ter cuidado, por isso que eu falei em taxa real, para frente, para ter economia lá na frente, porque tudo vai custar caro. O sistema previdenciário está desmoronando, o privado não vai te segurar o teu padrão. Então, uma poupança e planejado. Estratégia. E não agir sempre só com tática, agir com estratégia. E aí vai. E poupar. E acreditar e investir quando é jovem. Arrisca. Erra, aprende com os erros. Não tem problema nenhum em errar. Erra 3, 4, 5 vezes. Não tem problema, desde que tu aprenda com ele. Só não seja teimoso. Né? Tem que aprender, né, Jorge? Tem que aprender. Jorge, muito obrigado por compartilhar a tua experiência e que a gente continue inspirando decisões do pessoal mais consciente, né? Que nós que estamos um pouquinho mais... Os juventudes acumuladas. Podemos passar e a gente quer sempre o bem de quem está vindo aí, né? Então, é bom a gente conversar claro que sim. E passar um pouco da nossa experiência. Então, muito obrigado pela tua presença.